Minha sogra derramou algo estranho na minha bebida quando pensou que eu não estava olhando. Um coquetel especial para meu genro favorito, ela disse com um sorriso. Agradeci e, discretamente, troquei os copos com o marido dela, que sempre criticava minha carreira. 45 minutos depois, meu nome é Rafael Martins, tenho 32 anos, sou fotógrafo independente, moro em Campos do Jordão, São Paulo. Construí meu negócio do zero, casamentos, eventos e matérias para revistas. Sou bom no que faço, e sou mesmo. Mas para meus sogros, Sérgio e Vera, especialmente Vera, o que eu faço nunca foi o suficiente. Como está aquele seu hobby de fotografia? Sérgio perguntava nos jantares de família, nem mesmo tentava esconder seu desdém. Ele era um banqueiro de investimentos, o tipo de homem que mede sucesso em metragem quadrada e opções de ações. Todo domingo, o jantar na casa deles era o mesmo. Vera se preocupava com sua filha, enquanto Sérgio me interrogava sobre minhas finanças. Minha esposa, Carolina, apertava minha mão por baixo da mesa. Um pedido de desculpas silencioso pelos pais. Naquela semana, eu estava fotografando um projeto de vida selvagem. Foram dias caminhando penosamente até capturar imagens de onça pintada para a revista Brasil Natural. Eu estava exausto quando cheguei, mas Carolina insistiu que não poderíamos perder o jantar de aniversário de sua mãe. São apenas algumas horas, ela prometeu. Eu deveria ter ouvido o nó no meu estômago. Quando Vera me encurralou na cozinha, os olhos dela brilharam de um jeito estranho antes de me entregar a bebida. Havia um leve tremor em seus dedos quando disse: "Fiz isso especial só para você." Algo não estava certo. Eu só não sabia o quão errado aquilo estava prestes a se tornar. Carolina e eu nos conhecemos há 6 anos, numa exposição de arte em que meu trabalho estava sendo apresentado. Ela estava terminando o mestrado em Ciências Ambientais, e eu apenas começando a construir meu nome. Nos conectamos instantaneamente. Ela compreendia minha necessidade de capturar o mundo por meio de uma lente, e eu admirava sua paixão por protegê-lo. Os pais dela? Bem, essa foi outra história. Desde o nosso primeiro encontro, Sérgio deixou claro que esperava alguém diferente para sua filha. Alguém com um emprego de escritório, plano de aposentadoria, carro da empresa. Alguém exatamente como ele. Vera era mais sutil. Elogiava minhas fotos, mas perguntava quando eu planejava me estabelecer em algo estável. Convidava-me para eventos familiares, mas me apresentava apenas como fotógrafo, em vez de genro. Durante anos tentei conquistá-los. Levava vinho caro para os jantares, mostrava meus trabalhos publicados, mencionava clientes importantes. Nada mudava a percepção deles de que eu era apenas uma fase na vida da filha deles, uma fase que ela superaria. No último Natal, ouvi Vera ao telefone. Carolina poderia ter se casado com o Dr. André Lima, você sabe, ortopedista, vem de família com dinheiro, mas escolheu o criativo. O jeito como ela parou antes de dizer criativo fez a palavra soar como uma doença. Sérgio. Foi ainda mais direto. Quando anunciamos que estávamos tentando ter um bebê, ele me puxou de lado. Crianças são caras, filho. Talvez pense num emprego de verdade antes de trazer uma ao mundo. Nunca contei essas coisas para Carolina. Ela amava os pais, apesar dos defeitos. E eu não queria forçá-la a escolher um lado. Por isso sorria, apertava a mão de Sérgio com firmeza a cada visita, elogiava a comida da Vera e guardava meus pensamentos para mim. Mas havia sinais que eu deveria ter levado mais a sério. Como quando Vera pedia para Carolina ajudar na cozinha toda vez que eu falava de um projeto bem-sucedido. Ou quando ela acidentalmente me excluía das fotos de família. E aquela vez em que Sérgio sugeriu terapia para as decisões impulsivas da Carolina, olhando diretamente para mim. Ignorei tudo achando que o tempo traria aceitação. Estava errado. Na sexta-feira do jantar de aniversário da Vera, voltei com o rosto queimado pelo vento e um cartão de memória cheio de imagens, que pagariam nosso aluguel por 3 meses. Eu estava esgotado, mas tomei banho, vesti uma camisa social e levei minha esposa até a casa dos pais dela. O jantar começou normalmente. Sérgio se gabando de um negócio recente, Vera obcecada com a decoração da mesa,
o irmão de Carolina, Marcelo e sua esposa Priscila, mantendo uma conversa educada. Bebi uma cerveja e contei os minutos até irmos embora. Depois do prato principal, Vera anunciou: "Fiz minha famosa sobremesa." Ela desapareceu na cozinha e eu me ofereci para ajudar a carregar os copos. Foi quando vi. Ela havia separado 2 copos dos demais. Quando entrei, ela rapidamente adicionou algo de um pequeno frasco em um deles. Não era decoração, não tinha cor nem cheiro. Ela escondeu o frasco no instante em que ouviu meus passos. "Oh, Rafael, deixa que eu levo", disse, animada demais. "Este aqui é para você. Receita especial para o meu genro favorito." Minha garganta apertou. O copo tinha uma película quase imperceptível flutuando na superfície, captando a luz. "Deixa que eu te ajudo a levar esses", respondi, pegando ambos os copos. Na sala de jantar, Sérgio checava o celular. Mal ergueu os olhos quando me aproximei, com os copos. Coloquei o copo adulterado à frente dele, em vez de pegar para mim. Observei enquanto ele bebia, inventando uma desculpa qualquer sobre preferir a água com a sobremesa. 45 minutos depois, Sérgio estava pálido, suando, correndo para o banheiro. Os sons violentos da sua doença ecoaram pela casa. O rosto de Vera perdeu a cor quando percebeu o que tinha acontecido. Nossos olhos se encontraram do outro lado da mesa e, naquele momento, soube de 2 coisas com absoluta certeza. Minha sogra tentou me envenenar, e ela sabia que eu sabia. Não reagi, não a confrontei. Apenas comi meu bolo de chocolate enquanto Carolina corria para verificar o pai. No caos que se seguiu, Sérgio insistia que devia ter sido intoxicação alimentar e Vera gaguejava sobre frutos do mar estragados. Silenciosamente, guardei o copo intocado. O que era para mim? Algo havia mudado dentro de mim. A raiva que eu sentia não era quente nem explosiva. Era fria, deliberada. Eu não deixaria isso passar, mas também não enfrentaria diretamente. Faria eles encararem exatamente quem eram. Na segunda-feira seguinte ao jantar, levei o copo até o Rodrigo, um antigo cliente que dirige o Instituto ToxLab São Paulo, especializado em produtos tóxicos. O Instituto ToxLab São Paulo era especializado em análises toxicológicas, tanto pessoais quanto profissionais. Psicologia pessoal ou profissional? Ele perguntou quando expliquei o que eu precisava. Questões familiares, respondi. 3 dias depois ele ligou. Havia benzodiazepínicos naquela bebida. Nada letal, mas o suficiente para deixar alguém inconsciente por horas, talvez até causar alguma perda de memória. "Onde você conseguiu isso?" Agradeci e pedi um relatório escrito, mas não respondi à pergunta. Naquela noite disse à Carolina que queria pular os jantares de domingo por um tempo. Expliquei que precisava me concentrar em uma próxima exposição. Ela ficou desapontada, mas entendeu. Não contei a ela sobre os resultados dos testes, ainda não. Precisava de mais informações antes. Nas 2 semanas seguintes fiz algumas pesquisas. Vera tinha receita de Xanax emitida por 3 médicos diferentes. Ela estava dobrando e até triplicando as doses há anos. Também havia rumores sobre ela na cidade, comportamentos estranhos em festas de vizinhos, acusações de roubo de joias no Clube Paulista de Campo, histórias que sua família trabalhava arduamente para enterrar. Compilei tudo e esperei pelo momento certo. Ele chegou quando Carolina mencionou que sua mãe precisava de fotos para um perfil de rede social. Ela perguntou especificamente se eu poderia tirá-las. "Ela pediu isso?" Carolina disse surpresa. Concordei. No sábado seguinte, cheguei à casa dele sozinho, com a bolsa da câmera em uma mão e um envelope lacrado na outra. Vera estava esperando, vestida, maquiada, perfeita. "Sérgio está no escritório", explicou. Antes de começarmos, disse em voz baixa: "Achei que você gostaria de ver isso." Entreguei a ela o envelope com o relatório toxicológico e impressões das múltiplas prescrições. Suas mãos tremiam enquanto lia. "Isso é absurdo", sussurrou. "Nós 2 nunca saberemos o que teria acontecido", interrompi. "O que eu não sei é... por quê?" O rosto dela endureceu. "Você não é bom o suficiente para minha filha. Nunca será."
Um homem deve prover segurança, não fotos e drogas. Mas aquilo não ia te machucar, só te deixar doente. E no máximo te fazer perder aquela inauguração ridícula de galeria que vocês estão falando há meses. Queria mostrar a Carolina que você não é confiável. Deixei isso penetrar. Aqui está o que acontece a seguir, disse finalmente. Vou contar ao Sérgio o que você fez. E então vocês dois vão começar a me tratar com respeito. Não porque mudaram de ideia sobre mim, mas porque a alternativa é a Carolina descobrir exatamente quem são seus pais. Vera riu, mas foi um riso oco. Ela nunca acreditaria em você em vez de nós. Peguei minha bolsa de câmera. Talvez não, respondi. Mas ela vai acreditar no relatório do laboratório, nas prescrições médicas e nos vizinhos que vocês afastaram. Está disposta a apostar seu relacionamento com sua filha nisso? Saí de lá sem tirar uma única foto naquela noite. Vera ligou para Carolina, chorando, alegando que eu havia me comportado de forma inapropriada durante a sessão. Disse que fui hostil e ameaçador. Quando Carolina me confrontou, não consegui mais esconder a verdade. Mostrei tudo a ela: o relatório toxicológico, as prescrições e até mensagens de texto de sua mãe. Mensagens que se tornaram cada vez mais hostis ao longo dos anos. Minha mãe não faria isso, ela repetia, mas sua voz não tinha convicção. No dia seguinte, Carolina confrontou os pais. Eu não estava lá, mas quando voltou para casa, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Meu pai diz que é tudo um mal-entendido, disse ela em voz baixa. Que você está tentando criar uma barreira entre nós porque se sente inseguro em relação à sua carreira. Apenas assenti. Eu esperava por isso. O que você acha? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas rastejou para a cama e se afastou de mim. Eu a puxei de volta, mas, de alguma forma, tinha caído mais fundo, na armadilha deles. Agora eu era o vilão da história, e eles haviam conseguido plantar dúvidas na única pessoa cuja opinião realmente importava para mim. Por 2 semanas, Carolina mal falou comigo. Ela foi para a casa dos pais sozinha. Voltou com os olhos vermelhos e novas dúvidas. Joguei-me no trabalho, passando longas horas no estúdio, esperando a tempestade passar. Então, um pacote chegou, para mim sem remetente. Apenas meu nome escrito no topo, em caligrafia desconhecida. Dentro havia um pendrive e uma nota. Você deveria ver isso. Priscila, esposa do Marcelo. O drive continha arquivos de vídeo, gravações de segurança, residencial da casa de Sérgio e Vera. Os carimbos de data mostravam a noite do jantar. Lá estava Vera na cozinha, claramente adicionando algo a uma bebida. Lá estava eu entrando, pegando os copos. Lá estava Sérgio, bebendo o copo adulterado. Mas havia mais. Filmagens de depois que saímos. Vera gritando com Sérgio, culpando-o por beber do copo errado. Sérgio gritando de volta. Esta não é a primeira vez que você faz algo assim. Assisti à gravação 3 vezes, tentando processar o que via. Não era apenas a confirmação das ações de Vera, mas a evidência de um padrão. Evidência de que Sérgio sabia. O próximo arquivo era de 2 dias após o jantar. Vera e Sérgio discutiam na sala de estar. O assunto, eu. Ele sabe o que você fez, disse Sérgio. E daí? Respondeu Vera. É a palavra dele. Contra a minha. Carolina nunca o escolherá em vez da família. E se ela o fizer, então não é a filha que criei. Ela falou friamente. Não se preocupe. Já comecei a falar com ela sobre os problemas do casamento. Plantando sementes. Quando eu terminar, ela vai estar pedindo o divórcio. E pensando que foi ideia dela. Fechei meu laptop. Minhas mãos tremiam. Isso não era apenas sobre mim. Era um esforço sistemático para controlar a vida de Carolina, para isolá-la de qualquer um que não se encaixasse na visão dos pais. E eles faziam isso há anos. Liguei para Priscila imediatamente. Por que você me enviou isso? Porque fizeram o mesmo comigo quando me casei com o Marcelo, disse em voz baixa. Tentaram nos separar por 2 anos. Disseram que eu não era boa o suficiente. Quase conseguiram. Por que não nos contou? Marcelo não sabe, ela admitiu. Ele adora o pai. Acredita em tudo o que ele diz. Tentei contar, mas ele acha que sou paranoica. Eu só não conseguia vê-los fazer isso com mais alguém. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Sérgio.
Devemos conversar de homem para homem, sem esposas. Encontrei-o no Clube Paulista de Campo. Ele me esperava em uma sala privada, bebendo bourbon. Rafael, começou. Famílias são complicadas. Minha esposa, ela pode ser difícil, protetora, mas tem boas intenções. Drogar alguém tem boas intenções? Perguntei. Ele acenou com a mão como se não fosse nada. Um mal-entendido. Vera toma remédio para a ansiedade. Provavelmente trocou os copos sem querer. Eu tenho as filmagens de segurança, Sérgio. Seu rosto mudou imediatamente, tornando-se frio e calculista. O que você quer? Dinheiro? É disso que se trata? Sempre soube que você se casou com a Carolina por interesse financeiro. Quero que vocês dois nos deixem em paz, respondi. Simplesmente parem de tentar convencer a Carolina de que não sou bom o suficiente. Parem de interferir no nosso casamento. Sérgio se inclinou para frente. Você acha que essa é a primeira vez que lidamos com alguém como você? Pessoas que querem tirar vantagem da nossa família. Ele riu. Carolina vai voltar para casa, onde ela pertence. Sempre volta. Pergunte a ela sobre o Dr. André Lima. Pergunte sobre o noivo antes de você. Senti um frio na espinha. Do que você está falando? Carolina estava noiva antes de te conhecer. Cara legal, médico. Nós não gostamos da formação dele. Levou 6 meses para convencê-la de que ele não era certo para ela. Ela terminou com ele. Ele sorriu. A história se repete, filho. No caminho para casa, liguei para a colega de quarto da faculdade da Carolina, a Fernanda. Perguntei a ela sobre o Dr. André Lima. Oh, Deus! Ela disse. Ele era perfeito para ela, mas os pais dela a convenceram de que ele estava traindo. Plantaram evidências. Ele tentou dizer a verdade a ela, mas então ela não confiava mais nele. O padrão estava claro agora. Isso não era só sobre mim. Era sobre controle. Controle completo sobre a vida da filha. E eles já tinham feito isso antes. Não confrontei. Carolina imediatamente. Em vez disso, comecei a reunir todas as evidências que pude encontrar. Entrei em contato com o Dr. André, que inicialmente estava relutante em falar comigo. Quando expliquei a situação, ele me enviou e-mails antigos entre ele e Carolina, mostrando como os pais dela tinham sistematicamente minado o relacionamento dos dois. Entrei em contato com outros ex-namorados, velhos amigos de Carolina, que misteriosamente haviam se afastado. Um padrão surgiu. Qualquer pessoa que encorajasse a independência de Carolina era gradualmente afastado de sua vida. Priscila forneceu mais imagens das câmeras de segurança, mostrando Vera e Sérgio discutindo seus planos. Para nós. Assim que eles se divorciarem, ela vai se convencer a voltar para casa, Sérgio dizia em um dos clipes. Ela pode administrar a fundação, conhecer homens adequados. Compilei tudo em um único drive. Então convidei Marcelo e Priscila para jantar, sem contar nada para Carolina. Eu estava prestes a destruir a imagem da família dela. Na sobremesa, conectei meu laptop à TV. Há algo que vocês dois precisam ver, eu disse. Pela próxima hora assistimos à filmagem juntos. Carolina permaneceu imóvel, o rosto pálido. Marcelo balançava a cabeça, murmurando baixinho. Aqueles não são meus pais. Quando acabou, Carolina se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você não me contou antes? Porque eu precisava que você visse por si mesma, eu disse. Tudo. Não apenas o que fizeram comigo, mas o que tem feito com você a vida inteira. Marcelo se levantou furioso. Isso é... Você editou esses vídeos? Meus pais não fariam isso. Priscila tocou no braço dele. Eles fizeram isso conosco também, Marcelo. Por que você acha que, de repente, começaram a gostar de mim depois que tivemos o James? Porque um neto significava que eles tinham influência. A cor sumiu do rosto de Marcelo. Você nunca me contou, disse ele. Eu tentei. Ela sussurrou. Você não quis ouvir. Mais tarde, naquela noite, Carolina se arrastou para a cama ao meu lado. Eu preciso de um tempo para processar isso, disse suavemente. Mas eu acredito em você. E me desculpe por ter duvidado. Na manhã seguinte, Vera ligou para Carolina e ela colocou a ligação no viva voz. Querida, eu estava pensando. Você deveria vir ficar conosco por um tempo, disse alegremente. Seu pai e eu estamos preocupados com você.
O casamento é difícil e às vezes a separação pode dar clareza. Mãe, Carolina interrompeu. Eu vi os vídeos. Silêncio. Que vídeos? As filmagens de segurança de você drogando a bebida do Rafael. De você e o papai conspirando para acabar com o meu casamento. Outra pausa. Carolina, o que quer que ele tenha mostrado a você foi manipulado. Você sabe que... O Rafael sempre teve ciúmes da nossa família. Pare! A voz de Carolina estava firme. Estamos indo hoje à noite, todos nós, Marcelo, Priscila, Rafael e eu. Vamos conversar sobre isso como uma família, sem mais mentiras. Depois que desligou, Carolina se virou para mim. Eles vão negar tudo. Vão tentar virar isso contra você. Balancei a cabeça. Eu sei, então qual é o nosso plano? Pela primeira vez em semanas eu sorri. Acho que é hora dos seus pais conhecerem o meu verdadeiro eu. Aquele que não tira apenas fotos, mas sabe contar uma história. Naquela noite, chegamos à casa de Sérgio e Vera com meu equipamento fotográfico. Marcelo e Priscila já estavam lá, sentados rigidamente na sala de estar. Sérgio parecia confiante. Eu entendo que houve um mal-entendido. Nenhum mal-entendido. Interrompi montando meu tripé. Estou documentando esta conversa para os arquivos da família. Vera objetou imediatamente. Este é um negócio familiar privado. Exatamente, eu concordei. Negócio de família. E eu sou família. Mesmo que vocês tenham tentado muito mudar isso. Pelas próximas 2 horas, colocamos tudo para fora. A bebida, a manipulação, o tom, os outros ex-namorados, o padrão que moldou as vidas inteiras de Carolina e Marcelo. Sérgio e Vera negaram tudo, é claro. Me chamaram de instável manipulador. Mas a cada negação eu reproduzia outro clipe, mostrava outro e-mail. Seus rostos ficavam mais pálidos, suas defesas mais fracas. Finalmente Carolina se levantou. Eu amo vocês dois. Vocês são meus pais. Mas o que fizeram é imperdoável. Vocês não podem mais controlar minha vida. Marcelo assentiu. Nós somos adultos. Escolhemos nossos próprios parceiros, nosso próprio caminho. Vera começou a chorar, não de remorso, mas pela percepção de que estava perdendo o controle. Sérgio apenas parecia atordoado, como se não conseguisse compreender que os filhos o estavam desafiando. Enquanto nos preparávamos para sair, entreguei a Sérgio um pendrive. Isso contém tudo. As filmagens, os e-mails, os testemunhos. Seu para ficar. O que isso significa? Ele perguntou desconfiado. Significa que eu não vou arruinar sua reputação compartilhando isso com mais ninguém. Isso machucaria a Carolina. E eu nunca faria isso. Parei por um instante e completei. Mas, se vocês tentarem interferir em nosso casamento novamente, se tentarem manipular a Carolina ou falar contra mim, cópias serão enviadas para todos. Os membros do seu clube paulista de campo, seus parceiros de negócios e seu precioso círculo social. Pela primeira vez desde que o conheci, Sérgio olhou para mim com algo parecido com respeito. Eu subestimei você. Sim, respondi simplesmente. Você subestimou. 6 meses se passaram. Carolina e Marcelo começaram a fazer terapia para superar os danos que seus pais causaram. Vera e Sérgio mantiveram distância, enviando mensagens de texto ocasionais, mas respeitando os limites que tínhamos estabelecido. Então, durante as férias, eles nos convidaram para jantar. Um novo começo, dizia o convite. Carolina queria ir. Ainda são meus pais, ela disse, e eles estão tentando. Eu concordei, mas não fui ingênuo o suficiente para acreditar que eles haviam mudado. Quando chegamos, tudo parecia normal. Vera tinha preparado um banquete. Sérgio estava charmoso, perguntando sobre meus últimos projetos com o que parecia ser um interesse genuíno. Depois do jantar, Sérgio me convidou para seu escritório. Eu tenho uma proposta para você, ele disse me servindo um uísque. Estive pensando sobre sua carreira. Fotografia é bom, tem sido bom para você, mas já pensou em diversificar? Eu poderia trazê-lo para minha empresa, sócio júnior. O salário seria substancial. Peguei o copo, mas não bebi. Por quê? Você faria isso? Perguntei. Sua família, ele respondeu suavemente. E eu respeito como você lidou com o desagradável. Você protegeu minha filha enquanto se manteve firme. É isso que um homem de verdade faz. Coloquei o copo intocado na mesa.
Agradeço a oferta, mas não. O sorriso dele se contraiu. Rafael, seja razoável. Isso é um ramo de oliveira, uma maneira de seguirmos em frente. Não? Repeti. Isso é outra tentativa de controle. Você não pode me comprar, Sérgio. E não suporta o fato de que Carolina me ama exatamente como eu sou. Não seja tolo. Ele sibilou, abandonando a fachada. Todo mundo tem um preço. Levantei-me. É aí que você está errado. E é por isso que você nunca entenderá. Sua filha. Voltei para a sala de jantar, onde Vera estava mostrando álbuns de fotos para Carolina. Olhe estes, ela dizia. Você era tão feliz quando morava em casa. Carolina chamou minha atenção do outro lado da sala. Ela podia ver, pela minha expressão, que algo havia acontecido. Dei um leve aceno e ela se levantou. Mãe, pai, ela anunciou claramente. Eu tenho algo para contar. Todos se viraram para ela. Estamos esperando um bebê. Rafael e... Estou grávida de 3 meses. O choque em seus rostos era genuíno. Vera se recuperou primeiro, correndo para abraçar a filha com lágrimas nos olhos. Sérgio se aproximou mais lentamente, olhando entre Carolina e eu. Parabéns, disse com rigidez. Obrigado, respondi. Então, abaixando a voz para que só ele ouvisse, completei. Essa criança nunca será um peão nos seus jogos. Eu prometo isso a você. O rosto dele endureceu, mas ele assentiu uma única vez. Ele havia entendido a mensagem. Enquanto dirigíamos para casa naquela noite, Carolina apertou minha mão. Eles nunca vão mudar. Não, eu disse honestamente. Mas vão ter que aceitar. 3 semanas depois, uma carta autenticada chegou do advogado de Sérgio. Dentro havia a escritura de uma casa. Nossa casa que estávamos alugando, e documentos legais estabelecendo um fundo fiduciário para nosso filho ainda não nascido. Não havia nenhuma nota, nenhuma condição, nenhuma amarra. Apenas a transferência de bens, limpa e irrevogável. Não era um pedido de desculpas. Sérgio não era capaz disso, mas era um reconhecimento. Talvez o único que ele fosse capaz de dar. Nós tínhamos vencido. Nossa filha nasceu no verão. Nós a chamamos de Letícia, em homenagem à minha avó. Quando Vera e Sérgio vieram ao hospital, trouxeram presentes, mas mantiveram uma distância, respeitosa. Fizeram carinho no bebê, tiraram fotos e foram embora sem tentar nos dar conselhos sobre paternidade ou fazer sermões financeiros. Meses se passaram. Nosso relacionamento com eles se estabeleceu em algo parecido com normalidade. Eles nunca se desculparam pelo que fizeram, mas pararam de tentar controlar a vida de Carolina ou minar minha carreira. Uma noite, enquanto eu estava editando fotos no estúdio, Carolina chegou com Letícia nos braços. Minha mãe ligou. Ela disse, quer que a gente vá no Natal. Olhei para cima do meu computador. E o que você quer fazer? Acho que deveríamos ir, ela respondeu. Mas com condições. Ficamos em um hotel, não na casa deles. Saímos quando quisermos, sem hora marcada. Com Letícia. Balancei a cabeça. Parece razoável. Ela sentou ao meu lado, balançando. O bebê com carinho. Você sabe, eu costumava achar que sucesso significava fazer meus pais felizes, obter a aprovação deles, atender às expectativas deles. Ela olhou para nossa filha, depois para mim. Agora eu sei que é sobre fazer escolhas das quais eu possa me orgulhar. Estar ao lado das pessoas que amo. 2 semanas antes do Natal, um envelope grande chegou de Sérgio. Dentro havia um folheto brilhante do relatório anual de sua empresa. Minhas fotografias estavam em destaque. Paisagens, retratos, fotos arquitetônicas. O trabalho que eu havia feito nos meus próprios termos, sem interferência. Dele, havia uma breve nota. Contratei o melhor fotógrafo que conheço. Achei que você gostaria de uma cópia. Não era perdão, nem reconciliação, era outra coisa. Respeito, talvez, o reconhecimento de que eu havia tido sucesso nos meus termos, não nos dele. Eu não liguei para agradecê-lo. Ambos sabíamos que não se tratava de gratidão. Era sobre reconhecer os novos limites, a nova realidade. Naquela primavera, abri minha própria galeria no centro de Campos do Jordão. Na grande inauguração, Carolina estava ao meu lado, com Letícia no colo.
Meus pais vieram do interior. Amigos e clientes encheram o espaço, admirando as imagens que capturei ao longo dos anos. Sérgio e Vera vieram também. No fim da noite, não ficaram por muito tempo. Vera segurou Letícia brevemente, sob o olhar atento de Carolina. Sérgio apertou minha mão, acenou para as fotos com aprovação genuína e foi embora sem dar sugestões sobre como eu deveria administrar meu negócio. Enquanto nos deitávamos naquela noite, Carolina perguntou: "Você acha que eles mudaram?" Pensei cuidadosamente antes de responder. "Não", disse finalmente. "Mas aceitaram que não podem nos mudar. E às vezes isso é o suficiente." Mais tarde, sentados na varanda, observando as estrelas surgirem sobre as montanhas, com Letícia dormindo no berço lá em cima, percebi algo que nunca havia articulado completamente antes. Eu não tinha vencido jogando o jogo de Sérgio e Vera. Tinha vencido recusando-me a jogá-lo. Mantive minha posição, protegi o que importava e construí minha vida de acordo com minha própria definição de sucesso, não com esquemas ou manipulação, mas com honestidade e persistência silenciosa. No fim, essa foi a vingança mais satisfatória de todas. Viver bem, nos meus próprios termos, com a família que eu amo ao meu lado. Mas agora eu quero te perguntar, o que você faria se descobrisse que sua sogra tentou te envenenar? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.